Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Pesquisa Operacional, dando continuidade à nossa sequência aqui de trabalhos, de problemas de pesquisa operacional. Hoje nós vamos ver aqui o problema do caminho mais curto ou caminho mínimo, né? Esses problemas são interessantes porque eles, a partir de uma série de roteiros possíveis, de rotas, de ligações possíveis entre bairros que eu preciso atravessar, por exemplo, eu vou escolher qual é o de caminho mínimo. Na verdade, a gente tenta fazer isso até intuitivamente no nosso dia a dia, estabelecendo roteiros já conhecidos. Mas e quando você não conhece? Então é interessante aqui para a gente exercitar um pouco os nossos conhecimentos de pesquisa operacional, trabalhar aqui esse problema do caminho mínimo. Bom, nada melhor do que um exemplo já direto, para a gente poder ilustrar com mais clareza aqui como é que funciona esse problema. Bom, um fornecedor de embalagens localizado em Osasco entrega seus produtos semanalmente para uma fábrica de refrigerantes localizada na região de Vila Formosa, em São Paulo. Para efetuar essa tarefa, o motorista pode optar por escolher diversos caminhos, passando por diferentes bairros, em São Paulo. A figura a seguir, ela apresenta os possíveis caminhos que o veículo pode percorrer do nó de oferta, onde está a fábrica lá de embalagens, em Osasco, para o nó de demanda lá em Vila Formosa, onde está a fábrica de refrigerante que recebe essas embalagens. Além disso, a figura mostra as distâncias em quilômetros entre os nós ou bairros. Formule o problema, portanto, que mostre qual será o caminho mais curto a ser percorrido. Bom, o desenho, a figura que o problema se refere é essa daqui. Você tem aqui o nó de saída, que é Osasco, e aqui o final, que é o Vila Formosa. E aqui diversos bairros, Lapa, Alto Pinheiro, Santa Cecília, Jardim Paulista, Belém, Moca e Ipiranga. E aqui as distâncias entre eles, todas as distâncias aí. O nosso grande desafio, portanto, é escolher qual vai ser a rota, que tenha o caminho aqui mais curto, que me faça percorrer o caminho mínimo. Para isso, obviamente, eu vou levar aqui para uma planilha em Excel todos esses dados para a gente poder resolver aí de forma satisfatória. Antes disso, porém, vamos ver como é que fica aqui a modelagem conforme a gente já está acostumado a fazer. Bom, vamos primeiro definir as nossas variáveis de decisão, depois a função objetivo, por último as restrições. As nossas variáveis de decisão, elas serão do tipo 1, 2, ou seja, de Osasco para Lapa, repetindo a figurinha aí só para a gente não se perder, igual a 1, vai ser igual a 1 se a rota 1, 2 está no caminho mais curto, e 0 se for contrário, se não for escolhida, se ela não estiver no caminho mais curto. 1, 3, que é Osasco, Alto de Pinheiros. Então 1 se a rota for escolhida e 0 se não for escolhida. Depois 2, 4, Lapa, Santa Cecília. Depois 2, 5, Lapa, Jardim Paulista. 3, 4, Alto de Pinheiros, Santa Cecília. Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, já é o 3, 5 e assim por diante, até nós termos aqui as últimas aqui, 7, 9, por exemplo, que é Moca, Vila Formosa, número 1 aqui se ele for escolhido e 0 se não for escolhido. A função objetivo, portanto, vai pegar todas essas variáveis de decisão e multiplicar pelas respectivas distâncias conforme está lá naquela figurinha aí, nas conexões aí, no grafo aí. Então vai multiplicar todas as variáveis de decisão, que obviamente vão ter o resultado 0 ou 1, pelas respectivas distâncias, para ver quem vai ser escolhido e quem não vai ser escolhido. Bom, as restrições do modelo, elas vão ser especificadas aqui. Nós temos duas restrições básicas, que é uma que garante que o nó de oferta vai de fato ofertar tudo, e que é exatamente a partida. Esse nó de oferta é de onde vão sair as embalagens, portanto ele vai de fato fazer a partida. E nós temos o nó de demanda, que é onde está a fábrica de refrigerantes que aguarda a chegada das embalagens.
Então é o nó de demanda lá em Vila Formosa. Vejam que o nó de oferta, a partida é 1,2 mais 1,3, ou seja, Osasco para Lapa ou Osasco para Alto de Pinheiros. E vai ser igual a 1. Por quê? Porque só uma delas vai ser escolhida aqui. Apenas uma dessas rotas vai ser escolhida, a outra vai ser 0. O nó de demanda também vai ser interessante, porque é o seguinte, o 9 aqui é Vila Formosa, né? É o ponto aí, o nó Vila Formosa. Então, 6,9, ou seja, chegando de Belém, mais 7,9 chegando de Moca e 8,9 chegando de Ipiranga, somados vai ter que ser igual a 1. Isso por quê? Porque o modelo vai escolher apenas um. Só pode ter uma chegada, né? Só pode ter uma chegada aqui. E aí, portanto, vai escolher aí e vai te responder como 1 aqui, somado, porque obviamente os outros dois vão ser 0. Eu não sei quem ainda, mas 2 aí vai ser 0 e um deles aí vai ser 1, portanto, totalizando vai ser 1. É o nó de chegada. E temos os nós intermediários ou de transbordo, que são os bairros, né? Então, se a gente observar aqui, por que a gente está escrevendo x12 menos x24 menos x25? Isso quer dizer que x12, que é o nó de chegada, Osasco-Lapa, vai ser igual a x24, que é a saída Lapa para Jardim Paulista, e a saída saída Lapa para Santa Cecília, 24, perdão, aqui, e a saída 25, que é Lapa para Jardim Paulista. Você passando tudo para o lado de cá da fórmula, vai ficar menos, né? Da mesma forma aqui, o arco, né? Osasco para Alto de Pinheiros, x13, vai ser igual à saída, ou seja, chegou de Osasco em Alto de Pinheiros, vai ter que sair para algum lugar. Quais são os possíveis lugares? Santa Cecília ou Jardim Paulista, que é exatamente 3,4 e 3,5. Estava aqui do lado de cá da fórmula, passei para cá, ficou negativo. Isso porque na hora que eu pego a chegada e diminuo da saída, tem que ser 0. Por quê? Porque você não ficou parado, né? Você não ficou parado aqui no bairro, por isso que vai ter que ser igual a 0. Né? Aqui a mesma coisa, x24, ou seja, Lapa para Santa Cecília. Né? Então eu posso chegar em Santa Cecília a partir da Lapa, mas posso chegar também em Santa Cecília a partir de Alto de Pinheiros. E depois que eu estou em Santa Cecília, eu posso ir para Belém, por isso 4,6, e posso ir para Moca. Então vai ser 2,434 igual a 4,647. Quando eu passo para cá, né, da fórmula, fica menos igual a 0. E assim por diante. Essa é a lógica das restrições aqui de continuidade de fluxo. São restrições que garantem que esses nós intermediários, ou seja, os bairros, eu não vou ficar parado neles. Eles têm uma conexão de chegada e de saída. Né? Por último aqui, as variáveis de decisão elas são binárias, todas elas. Vai dar a resposta 0 ou 1, pertencem ao conjunto binário 0, 1. Bom, então chegando aqui na planilha, em Excel, né, para esse resolver esse nosso exercício aqui, eu já adiantei algumas informações aqui, a organização delas, para a gente ganhar tempo, visto que é só digitação mesmo de números e dados, né? Então eu tenho aqui essa planilha que mostra aqui, essa pequena tabela aqui, que mostra exatamente todas as informações. Então eu tenho um nó 1 aqui, que é Osasco, é o primeiro de onde eu estou saindo. E o segundo, o nó 2, que foi enumerado pelo próprio exercício, pela própria figura que eu estou repetindo aqui, para a gente não se perder. Então esse nó 2 é Lapa. E a distância, 11 km, foi dado também. Depois o nó 1, Osasco, eu também tenho a segunda opção, que ao invés da Lapa eu ir para Alto dos Pinheiros, que é o nó 3 aqui, 9 km a distância. Depois o nó 2, seguindo a sequência, Lapa, eu posso ir para Santa Cecília, posso ir para Jardim Paulista. Aqui estão aqui as distâncias. Depois de Alto Pinheiros, eu posso ir para Santa Cecília, para Jardim Paulista também. Aqui as distâncias. De Santa Cecília, nó 4, eu tenho duas possibilidades, Belém ou Moca, com as distâncias. Depois Jardim Paulista, eu tenho também duas alternativas aqui, Moca e Ipiranga. E depois de Belém, Moca e Ipiranga para Vila Formosa, que é o final. Então eu tenho todas as conexões possíveis, seguindo o desenho que está aqui ao lado.
as distâncias também, conforme descrito no próprio desenho. E aqui eu vou criar, né, conforme já conhecido por nós, aquele nosso esqueminha de pintar de amarelo aqui, onde vão ser as minhas respostas, onde as minhas respostas vão ser colocadas aqui pelo solver. Lembrando que esse é um problema de programação em rede binária, portanto, programação binária, eu tenho só duas possíveis respostas, ou 0 ou 1. 0 quando a rota que eu estou considerando aqui, a ligação, o arco, for de fato escolhido. Perdão, 0 quando não for escolhido, e 1 quando for escolhido, obviamente. Né? Para pegar isso aqui e montar toda a minha modelagem, eu preciso, obviamente, chegar aqui e fazer todas as conexões entre elas aqui. Por exemplo, tem todos os nós aqui, de 1 a 9, sendo 9 o de Vila Formosa. Eu tenho aqui o fluxo de entrada, o fluxo de saída e depois o fluxo de entrada menos saída. Vou explicar isso aqui. Bom, fluxo de entrada. Fluxo de entrada no nó 1 não existe, não tem nada entrando em Osasco, pelo contrário. Primeira saída de Osasco em direção a qualquer lugar é que nós vamos considerar, mas a entrada não tem nada entrando em Osasco, então ele vai ficar já em branco mesmo aqui, né? Não tem nada. E o fluxo de entrada depois no nó 2, Lapa. Então o nó 2, se a gente for considerar que é Lapa, quem está vindo em direção a Lapa? Quem está entrando em direção a Lapa? Quem está vindo de Osasco. Né? Então, vindo de Osasco para Lapa, eu tenho, obviamente, esta rota aqui, ó, né? Então, esse fluxo de entrada, ele me mostra, vou botar igual a esta rota aqui, ó, Osasco, Lapa, certo? Por enquanto está 0, porque está tudo zerado, não tem número, né? Bom, continuando, e Alto dos Pinheiros? Qual é a possível entrada aqui para Alto dos Pinheiros? Possível entrada aqui para Alto dos Pinheiros também, coincidentemente, vai ser Osasco. Olha só, Osasco para Alto dos Pinheiros. Então, caso essa rota seja escolhida, ela vai estar aqui, portanto. Né? Aí eu continuo, por exemplo, para Santa Cecília. E eu já tenho uma diversidade um pouco maior. Santa Cecília eu posso chegar pela Lapa ou posso chegar por Alto dos Pinheiros. Portanto, está aqui, ó, eu vou ter que somar, portanto, ó, Santa Cecília, né? Santa Cecília, eu posso chegar aqui pela Lapa, que é essa rota aqui, ó, de 2 para 4, mas eu também posso chegar em Santa Cecília a partir de Alto dos Pinheiros, que está aqui, ó, certo? Continuando, Jardim Paulista, que é o 5. Bom, Jardim Paulista, eu posso chegar de Jardim Paulista pela Lapa, que está aqui, né? Mas posso chegar em Jardim Paulista também por Alto dos Pinheiros, que está aqui, certo? Vamos seguindo. Agora o nó 6, que é Belém. Belém eu só posso chegar por Santa Cecília, pode conferir no desenho aí. Belém eu só posso chegar por Santa Cecília, portanto a única rota que eu tenho é essa aqui, caso ela seja escolhida vai ser ela mesmo. O nó 7, que é Moca. Moca eu posso chegar por 2 caminhos, Santa Cecília ou Jardim Paulista, conforme o desenho aí ao lado. Então Moca, Santa Cecília, tá aqui, mais Jardim Paulista. Lembrando que eu estou somando esse mais aí, por quê? Porque se der 1 em alguma das rotas, obviamente a outra vai ser 0. Então vai escolher uma delas somente. Então não tem problema eu somar aí, porque automaticamente uma vai ser 0 e a outra vai ser 1. Eu só não sei quem vai ser 0 e quem vai ser 1 por enquanto, né? Na verdade o solver vai me responder isso mais a seguir, né? Bom, o nó 8 aqui, que é Ipiranga. Ipiranga eu só posso chegar por Jardim Paulista, tá? Que é essa conexão aqui, ó, é a única existente conforme o desenho. Estou seguindo estritamente o desenho aí. E Vila Formosa, na verdade eu tenho 3 opções, que são essas 3 últimas aqui. Para chegar em Vila Formosa eu posso chegar por Belém, vindo de Belém, vindo de Moca ou vindo do bairro Ipiranga, certo?
e portanto eu fecho assim, né, esses meus fluxos de entrada aqui, ou seja, chegando nos nós. Mas eu preciso fazer o fluxo de saída também, saindo dos nós. Por exemplo, o nó 1, Osasco, a saída dele, ele pode sair para onde? Bom, Osasco, como está aqui, ó, os dois primeiros aqui, ele pode sair para Lapa ou Alto dos Pinheiros. Então, esse mais esse aqui. Nó 2, que é Lapa. Lapa pode ir para onde? Olha aqui, seguindo o desenho. Lapa pode ir para Santa Cecília e pode ir para Jardim Paulista também. O nó 3, Alto dos Pinheiros aqui, pode ir para Santa Cecília e pode ir também para Jardim Paulista, né? Seguindo o desenho aí, acompanha o desenho aí para não ficar perdido. Santa Cecília, eu posso ir para onde? Bom, nó 4, Santa Cecília, eu posso ir para Belém e posso ir também para Moca, tá aqui. O nó 5, que é Jardim Paulista, eu posso ir para Moca, tá aqui, ó. E posso ir também para Ipiranga, né? Então tá aqui. Depois o nó 6, Belém. Seguindo o desenho aí, obviamente, Belém eu só posso ir para Vila Formosa, tá aqui, né? O nó 7, Moca, eu só posso ir para Vila Formosa também. Já estamos chegando no finalzinho, né? Então só tem o último destino mesmo, que é onde está a fábrica de refrigerante que vai receber as minhas embalagens. E o nó 8 aqui, Ipiranga, também só pode chegar lá em Vila Formosa. E o nó 9, Vila Formosa, como aqui é fluxo de saída, de Vila Formosa não está saindo para canto nenhum. Na verdade já chegou ao destino final, então fica sem nada aqui. Mesma lógica do fluxo de entrada lá em Osasco, que não tinha fluxo de entrada, na verdade está saindo de lá, é o primeiro ponto. Aqui também não vai sair daqui para canto nenhum, na verdade esse é o último ponto. Agora eu faço o fluxo de entrada e saída para garantir que todos os arcos que chegaram naquele ponto, eles deram continuidade, né? Portanto, temos aqui fluxo de entrada menos fluxo de saída e coloco isso para todo mundo, né? Puxo aqui para facilitar, fica para todo mundo, né? Esse fluxo de entrada e saída, esse cálculo aqui, ele vai ter que ser igual a determinados números que nós vamos fazer aqui, né? Então, aqui, veja bem, aqui é uma questão matemática mesmo. Quando você tem saída de um ponto, nós vamos convencionar que nós temos o menos 1. Quando nós temos chegada em um ponto, nós vamos convencionar que nós temos mais 1. E os demais, todos vão ser 0. Por quê? Todos os fluxos, eles vão... Esse aqui vai começar o movimento, então ele é negativo porque é como se fosse empurrando o movimento, ele puxa. Todos os outros são 0 porque no nosso percurso nós não ficamos parados em nenhum dos bairros, nós continuamos. E o bairro que nós vamos parar vai ser o de Vila Formosa, então ele que vai ser 1. Então o menos 1 é o bairro de partida, que é o nó 1, Osasco, então ele tem que ser menos 1. Todos os outros são 0, porque nós não ficamos parados em nenhum deles. E o único bairro que nós vamos parar nele é Vila Formosa, onde está, de fato, o cliente final, né? Então, para finalizar o movimento, a gente acaba colocando ele aí como o ponto número 1. Nós temos aqui, portanto, todos os cálculos que a gente precisa fazer, né? Tudo de amarelo aqui, porque são cálculos que ainda vão ser feitos. As rotas selecionadas aqui de forma binária, né? E aqui nós precisamos calcular a distância mínima, que é a nossa função objetivo. A nossa função objetivo, ela vai ser o nosso já conhecido somar produto. Ele vai multiplicar, obviamente,
as distâncias, a primeira matriz aqui já está aqui, ele vai multiplicar as distâncias pelas rotas escolhidas. Obviamente não vão ser escolhidas todas, apenas algumas, as mais curtas, né, onde eu consegui a combinação de rotas mais curtas. Lembrando que na hora que for multiplicar esses números aqui por outro número que vai aparecer aqui, o outro número que vai aparecer aqui é 0 ou 1. Se for 0, a multiplicação vai ser zerada, né? Se for 1, ela vai ser, obviamente, escolhida. Então, tudo pronto aqui, eu vou acionar o solver para colocar os dados lá dentro, né? Então, definir o objetivo. É a função objetivo que eu acabei de fazer. Eu quero minimizar a rota, alterando estas células aqui. Sujeito a que restrições? Bom, as restrições aqui são até bem simples. Todos os resultados desses números aqui têm que ser iguais a todos esses números aqui que eu arbitrei aqui como uma lógica matemática para que o exemplo aqui, o exercício dê certo, né? Então todos os cálculos que foram feitos aqui, eu não preciso entrar direto com ele dentro das restrições do solver, não, porque eles estão todos amarrados por esta fórmula aqui, tá? Então essa amarração aí é que vai garantir que a restrição seja obedecida. Vou adicionar. E tem mais uma restrição. Como nós estamos tratando de programação binária, então todas as minhas respostas, elas terão que ser binárias. Olha bem aqui. Que aí vai me garantir que não vai aparecer outro número aqui além do 0 ou do 1, que é o que eu quero, né? Vou marcar aqui variáveis não negativas, vou resolver pelo método simplex, afinal estamos tratando de programação linear. Coloco para resolver e aí ele já me apresentou uma resposta. Observe que aqui nas nossas rotas ele marcou 1 ou 0 de acordo com a melhor escolha. Quando foi 1, ele escolheu a rota como sendo a melhor dentro do conjunto, né? 0, ele dispensou a rota. Aqui todas as nossas restrições foram obedecidas, os nossos números do lado de cá ficaram iguais aos nossos números do lado de lá, conforme já explicado, e a distância total mínima foi 24 km, portanto, né? Então nós temos aí, aqui ao lado, a rota que de fato a gente vai fazer a partir da solução desse problema. Portanto, encontramos aqui uma solução, né, factível para esse problema do caminho mínimo. Espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de problema. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aí no próprio canal que eu procuro responder. E até uma próxima. Não se esqueçam de curtir aí, tá? Para a gente se manter motivado em continuar fazendo esses vídeos, tá? Então até uma próxima.